É uma aplicação bastante interessante, que a gente pode mencionar aqui também para compressão direta, seria quando a gente trabalha com Start 1500 como um diluente carreador para princípios ativos quando são micronizados, especialmente princípios ativos hidrofílicos, micronizados, de baixa dose. Então, o Start 1500, comprovadamente, ele atua como agente carreador, ele favorece a uniformidade de conteúdo na compressão de ingredientes assim. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado aqui da FC Pharma. E nessa semana nós vamos falar sobre o uso de amido na indústria farmacêutica. A aplicação de amido nativo em fórmulas sólidas orais, como diluente, desintegrante ou cozido na forma de pasta, foi muito difundido no século passado e ainda está presente em fórmulas mais antigas, mas leva geralmente a processos de baixa produtividade e fórmulas pouco robustas. Nós vamos falar sobre os avanços na indústria que permitem viabilizar o uso desse ingrediente importante em aplicações mais modernas e com melhor robustez e produtividade. E para conversar com a gente, nós convidamos a Amália Arazawa, que é gerente técnica na Colorcon. Então, Amália, muito bem-vinda. Obrigada, Nádia. É um prazer estar aqui com vocês. Amália, o prazer é todo nosso. E eu queria perguntar para você se é possível ainda usar o amido nativo nas fórmulas, levando em conta os requisitos atuais de alta produtividade e robustez na indústria farmacêutica. E se sim, quais os benefícios que ele pode trazer para a formulação? Fala um pouquinho para a gente. Então, Nádia, é um assunto controverso aí, né? Porque, de fato, ele é utilizado, a gente vê ainda formulações mais tradicionais, de empresas mais conservadoras, né, ainda utilizando esse amido nativo na indústria, né? É um ingrediente assim muito tradicional, né? Ele é originário da indústria alimentícia ainda de muito tempo atrás, e ele tem vantagens realmente, né? Porque ele é um ingrediente estável, ele não tem tendência a interagir com outros ingredientes da formulação, com o próprio princípio ativo, além de ser utilizado também como desintegrante, né? Por outro lado, ele tem também algumas desvantagens, né? Por exemplo, ele não tem um bom fluxo, né? Então, e ele é coesivo. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem um requisito de competitividade, de produtividade. A gente precisa de processos rápidos que sejam robustos também. A gente tem máquinas que trabalham muito rápido, produzindo muitos comprimidos por hora, né? Então, o amido ele não favorece essa característica de fluxo rápido para encher as matrizes na hora da compressão. E também ele não compacta bem, ele não forma comprimidos muito duros. Você coloca uma quantidade muito grande de amido na fórmula, os comprimidos eles vão ficar com baixa dureza, vão tender a ficar mais porosos, com alta friabilidade. E a gente pode ter dificuldades também de alcançar uma uniformidade no peso desses comprimidos, que pode comprometer a dose e depois a segurança, a eficácia do produto junto ao paciente, né? Então, ao longo dos anos, o que a gente vê é que o amido, ele tem, sabendo, né, dessas dificuldades, a gente tem trabalhado em desenvolver produtos baseados, né, nesse ingrediente, né? Então, utilizando de modificações geralmente físicas para melhorar características de desempenho, né? Então, a gente tem derivados de amido hoje, né? Que, por exemplo, ele pode sofrer um processo de gelatinização ou processo de engenharia de partícula para trabalhar essa partícula para que ela fique mais fluida. E aí, com essas modificações, a gente consegue acompanhar melhor os requisitos crescentes da aplicação farmacêutica em termos de produtividade, na pressão por maior produtividade. Por exemplo, a gente tem um caso de sucesso na nossa companhia, que é o Start 1500, né? Ele apresenta muitas vantagens, né? Do ponto de vista da estabilidade, por exemplo, por se constituir de material inócuo, assim como o amido nativo, o amido natural, e além disso ele vai apresentar uma atividade de água baixa,
um fluxo melhorado em relação ao amido nativo, uma melhor compactabilidade também. Então, do ponto de vista de processo, também a gente tem hoje em dia o Startab, que é um amido super moderno, um amido de compressão direta, que ele tem uma partícula já trabalhada, né, projetada num formato bem esférico, né, se a gente olha no microscópio, e que isso vai favorecer o fluxo também, e vai favorecer a compactabilidade também, e aí vai viabilizar o processo de compressão direta, que é o processo de primeira escolha para a obtenção de comprimidos hoje na indústria, devido à sua simplicidade. Então, todas essas mudanças são feitas para viabilizar hoje a aplicação do amido na indústria moderna. Perfeito, Amália. Vou até pegar o gancho aqui. Fala um pouquinho mais para a gente, então, quais são as principais características, né, do amido parcialmente pré-gelatinizado, né, o Starch 1500, que você estava comentando agora. Uhum. Perfeito, Nádia. A gente, dentro da empresa, a gente adora falar sobre o Starch 1500, né? Mas, fazendo um paralelo, quando a gente fala de amido nativo, o amido nativo ele tem uma série de características indesejáveis, né? Por exemplo, ele tem um tamanho de partícula muito reduzido, até micronizado, né? Ao redor de 5 até 30 micras. E o amido nativo é constituído de 2 ingredientes principais, que são a amilose e a amilopectina, que são 2 sacarídeos. A amilose é a porção insolúvel, né? O sacarídeo insolúvel, uma cadeia longa, linear, e ela é insolúvel, então quando está em contato com a água, ela faz com que o grânulo de amido entumeça, ele cresce e dentro do comprimido, cada grânulo de amido crescendo, ele ajuda a desintegrar esse comprimido. Já a amilopectina é uma cadeia de sacarídeo bastante longa e ela é solúvel. Quando a gente cozinha o amido, por exemplo, para fazer o mingau das crianças, para fazer a pasta de amido na indústria farmacêutica, a gente estoura esses grânulos de amido e a gente expõe a amilopectina para fora do grânulo. A amilopectina ela é solúvel e ela é responsável por dar essa característica de gelatinização do amido. Quando a gente fabrica o Starch 1500, através de uma modificação física, né, a gente submete o amido a alta pressão, alta temperatura e alta velocidade, né, de cisalhamento, a gente rompe parcialmente os grânulos de amido e aí a gente libera a amilopectina para fora para gelatinizar. Então, por isso que ele é parcialmente pré-gelatinizado. Essa amilopectina, quando está fora do grânulo, ela meio que granula os grânulos de Starch 1500. E então, o grânulo, que antes ele era de 5 a 30 micras, ele vai a 65 micras, ele fica maior. E ele fica mais denso também, isso favorece o fluxo. Então, quando a gente compara o Starch 1500 com o amido nativo, o Starch 1500 ele é um pó bem mais fluido do que o amido nativo. E ele também mantém características desintegrantes do amido natural, porque ele tem também grânulos de amido natural na sua composição, né? Então, quando a gente compara, a gente tem características de fluxo melhor e uma gelatinização instantânea quando em contato com a água, sem a gente ter que aquecer, cozinhar essa pasta de amido. Porque quando a gente aquece, né, produtos dentro da fábrica, a gente também leva questões de segurança e potenciais para os nossos operadores, né? Ter que esquentar pode levar a acidentes de trabalho, queimaduras, etc. E aí, com o Starch 1500, a gelatinização é só você adicionar água fria, que ele já está gelatinizado. Além disso, o Starch 1500, principalmente considerando a porção pré-gelatinizada dele, ele pode atuar na fórmula, protegendo a formulação quando a gente tem ativo que é sensível à umidade. E a gente melhora a estabilidade também, porque ele atua como um depletor de umidade da formulação. Olha, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Qual é a característica, né, que faz com que ele atue como um depletor de umidade, como você estava comentando agora? É bem interessante a sua pergunta. Então, em relação a essa característica dele, apesar de que ele tem um alto conteúdo de umidade, quando a gente compara com outros materiais que a gente usa em comprimidos, né, que fica geralmente ao redor de 8% a umidade dele, ele apresenta uma baixa atividade de água, né? Então, basicamente, essa água inerente a ele é uma água ligada, não é uma água disponível para reações. E principalmente quando a gente fala da porção gelatinizada dele, essa porção gelatinizada, ela é capaz de reter a umidade para si. E essa água, então, com isso a gente tem um efeito protetor de melhoria da estabilidade. A água fica ligada
e ela não fica disponível para reagir com os outros ingredientes. Isso é particularmente importante quando a gente considera, por exemplo, princípios ativos que são sensíveis à umidade, por exemplo, propensos à hidrólise, ou outros ingredientes mais higroscópicos, por exemplo, princípios ativos herbais, né, fitoterápicos, né? Nessas categorias, especificamente, de produtos, a gente vai ter aí um efeito de estabilização do Start 1500. Além disso, pelo fato de o Start 1500 ter características como desintegrante, além de ele ter esse efeito de depletor de umidade, quando você utiliza o Start 1500 na fórmula, você pode evitar o uso de super desintegrantes como a cross-carmelose, a cross-povidona, porque o Start 1500 ele atua também como desintegrante, né? Porque quando a gente tem ingredientes super desintegrantes, eles têm uma alta higroscopicidade, eles podem também trazer uma tendência maior de absorção de água, de umidade ao longo do tempo para sua fórmula e assim levando a problemas de estabilidade. Então, por tudo isso, a gente acredita que ele é ótimo para estabilizar princípios ativos sensíveis à umidade, e a Colorcon, ao longo do tempo, ela tem realizado diversos estudos, publicado, né, diversos estudos que vão demonstrar, vão reforçar essa capacidade e essa aplicação para os produtos. Sensacional, Malia. E fala um pouquinho para a gente, então, para que tipo de formas farmacêuticas e processos, né, poderíamos utilizar? O Start 1500 ele é designado, né, para uso em sólidos orais, principalmente comprimidos, tanto em processos de granulação via úmida, né, que a gente utiliza da água e de um aglutinante aí para juntar as partículas para formar um granulado, e aí então em contato com a água ele gelatiniza, né, gelatiniza-se parcialmente. E ele atua também como desintegrante e diluente na formulação. E na compressão direta, ele também pode atuar como diluente, geralmente isso é em sinergia com outros recipientes, com outros diluentes. Por exemplo, a celulose microcristalina seria o diluente clássico que a gente costuma combinar, né? A gente tem aí uma boa combinação, características ótimas de compactabilidade da celulose microcristalina, características ótimas como desintegrante e auxiliar de fluxo também, quando a gente trabalha a combinação dos dois ingredientes juntos. Isso aí, então, a gente favorece a desintegração e favorece a estabilidade na fórmula também, devido ao Start 1500. Uma aplicação bastante interessante, que a gente pode mencionar aqui também para a compressão direta, seria quando a gente trabalha com o Start 1500 como um diluente carreador para princípios ativos quando são micronizados, especialmente princípios ativos hidrofílicos, micronizados, de baixa dose. Então, o Start 1500, comprovadamente, ele atua como agente carreador, ele favorece a uniformidade de conteúdo na compressão de ingredientes assim. Tanto pela morfologia de partícula dele, né, tamanho de partícula um pouco aumentado, com algumas fendas, digamos assim, na superfície que podem reter o princípio ativo micronizado lá dentro. O fato dele ter um conteúdo de umidade alto, ele liga a partícula do princípio ativo hidrofílico e também evita que esse princípio ativo se separe, né, na mistura. E também o Start 1500 ele tem uma porção de finos. Esses finos, eles atuam tampando os espaços vazios na mistura de pós. Evita o fenômeno da percolação do ar, né, nessas misturas. Quando a gente tem canalículos sendo formados, né, canalículos de ar sendo formados, esse ar que se locomove na fórmula, ele acaba carregando o princípio ativo micronizado e aí acaba levando à desuniformidade também. Então, por todas essas razões, né, são as teorias que explicam por que o Start 1500 ele atua como um ótimo carreador para esse tipo de fórmula, de baixa dose, de ativo micronizado e hidrofílico, especialmente. Então, Start 1500 seria bastante utilizado em comprimidos, e para cápsulas a gente tem também uma opção que seria Star Cap, Cap por causa das cápsulas, né?
e seria um amido também de morfologia de partícula trabalhada, esférica, para favorecer fluxo. E, então, ele pode reduzir significativamente a variação de peso no enchimento das cápsulas, né? Isso favorece bastante a produtividade também, né? Que geralmente é um pouco menor quando a gente compara com o processo de compressão. Outro benefício é que ele pode ser utilizado como excipiente único na fórmula. Você simplifica a sua fórmula também. E ainda, pela característica do material, a gente sabe que ele vai apresentar propriedades de desintegração e dissolução independentes do pH. Então, seria um excipiente ideal para cápsulas também. Sensacional, Malha. E a minha última pergunta para você, acho que falando aí de tanta modernidade, né? Você acha que um amido pode ser produtivo ao nível das exigências, né? Tantos avanços na indústria de hoje? Uhum. A gente já falou bem a respeito do Start 1500 e do StarCap, né? Que são amidos que se adaptam bastante às nossas pressões modernas, né? Da indústria moderna. Mas, mais ou menos 4 anos atrás, a Colorcon lançou o Startab, né, que a gente já tinha falado rapidamente anteriormente, que é o nosso amido diretamente compressível, né, de alto fluxo e de alta compressibilidade. Ele também foi desenvolvido trabalhando com engenharia de partícula para melhorar essa morfologia, então fica um formato bastante esférico que vai favorecer o fluxo. E ainda, essa característica foi balanceada com características de compactabilidade e capacidade de desintegração também, que são muito altos para o Startab. Então, ele foi desenvolvido para ser uma opção de amido de alto desempenho na formulação. Então, ele vai preencher rapidamente as matrizes durante a compressão, então vai aumentar significativamente a produtividade. E aí, também, ele tem características completas como excipiente, né? E aí a gente sabe também que ele pode ser utilizado como excipiente único na fórmula, né? Além do lubrificante do ativo, a gente consegue comprimidos bastante robustos somente como ele, como excipiente. Isso acaba também otimizando a produção, o processo de fabricação fica muito mais simplificado e também, quando a gente trabalha com formulações mais simples, a gente diminui o número de variáveis que a gente tem que estudar, entender, né, que podem impactar na qualidade final do nosso produto. Isso facilita também o processo de Quality by Design, que está sendo cada vez mais explorado na indústria aqui no Brasil. Na verdade, o próprio Startab ele foi desenvolvido sob a luz dos conceitos de Quality by Design, de modo que a Colorcon ela buscou entender bastante quais são as características do nosso produto que mais impactavam nas características de um comprimido ideal, digamos assim. Então, todas essas características elas foram identificadas, compreendidas e balanceadas para a gente ter uma performance maximizada do nosso produto. E assim, é motivo de orgulho para nós que logo após lançado, né, em 2019, o Startab ele foi eleito como inovação do ano pela Medicine Maker, que é uma publicação relevante para a nossa indústria no âmbito internacional. Então, isso aí foi um reconhecimento da contribuição do nosso produto e da Colorcon para o avanço da nossa indústria farmacêutica, e isso realmente nos deixou bastante orgulhosos. Então, basicamente, sobre Startab é isso. Certeza, Malha. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Conversa de Mercado. Deixa o microfone aberto se tem mais alguma informação, algum complemento que você queira trazer para a gente, que não estava nas minhas perguntas. Fica à vontade. Nádia, dentro da Colorcon, tem 2 coisas que a gente adora falar, sobre filme coaching e sobre a nossa linha de amidos também, né? Tem muita coisa a mais para a gente falar, é um assunto bastante interessante que a gente adora falar a respeito, mas se os clientes quiserem saber mais, a gente tem o nosso site www.colorcon.com e a gente tem também o nosso time técnico comercial que adora falar sobre esses assuntos. Eu acho que é isso. Perfeito, Amália. Muito obrigada pela tua presença aqui, por todo esse conteúdo compartilhado
compartilhado com a gente. E todos vocês que estão aqui acompanhando Conversa de Mercado, querem saber mais? Entre em contato com a Colorcom ou entre em contato conosco, que nós direcionamos a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida para eles. E é isso. Terminamos esse conteúdo por hoje, mas tem muito mais acontecendo aqui no nosso canal. Continuem ligados e até o próximo. Obrigada, Nádia. Tchau, pessoal.